Sim, meus amigos, muito bem, olá, olá para vocês sintonizados aí do outro lado da telinha, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e começa agora mais uma edição da FATV, seu programa de futebol alternativo, que leva para você o maravilhoso mundo do lado B do futebol brasileiro, meus amigos, a Série C, a Série D, as Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que você não vê nos outros programas esportivos, você vê a partir de agora na telinha do seu computador, do seu tablet, do seu celular, da sua Smart TV, aonde você quiser, meus amigos, no laptop da Xuxa, você consegue assistir a FATV, basta abrir aí o YouTube, abrir as redes sociais que estamos sintonizados e conectados com vocês. Certo, meus amigos? Hoje um programa muito especial, essa temporada 2025 ainda estamos se adaptando, novos formatos, novos quadros, menos tempo de programa, o programa gravado agora, é bom lembrar sempre, né? Falar que o programa está sendo gravado, que o programa não é mais ao vivo, então manda mensagem aí durante a semana, assistiu durante a semana, entre em contato nas redes sociais, né? As redes sociais da FATV estão sempre abertas para vocês mandarem, pode xingar, não tem problema, pode ofender o apresentador, pode xingar o time que você quiser, fica à vontade que aí eu pego os comentários aqui e leio durante a semana, sem problema nenhum. Estamos aí botando a cara a tapa sempre aqui na FATV, certo, meus amigos? Então segue aí as redes sociais, se inscreve no nosso canal do YouTube, entra lá no nosso Instagram, Futebol Alternativo TV Oficial, no nosso Facebook, FATV Futebol Alternativo, o nosso Twitter, @FATV, né? Que mais? O nosso Substack, a nossa rede de newsletter da FATV, onde a gente coloca textos de opinião lá, comentário dos jogos, dá dicas de livro, tô fazendo muita coisa lá, cara, tô adorando escrever no Substack, que é uma boa distração, é uma boa terapia, e aí você recebe o texto já no seu e-mail, é só você pôr seu e-mail lá, você já recebe o texto no e-mail, certinho, bonitinho, sem problema nenhum, né? Não precisa nem entrar no Substack e acessar as outras vezes. Você já recebe o texto da FATV no e-mail, em formato de newsletter. Toda vez que eu atualizo um texto novo, o texto vai para o seu e-mail. Certo, meus amigos? Hoje a gente tem bastante assunto. Teve campeonato de divisão de acesso que começou essa semana, desculpa, né? Tem Copa Estadual que começou essa semana também. Temos bastante coisa, vamos continuar falando de Série C, Série D, o drama da transmissão da Série D, CBF, Edinaldo, pede para sair, Edinaldo. Continua a campanha que comecei em programas passados. Edinaldo, pede para sair, Edinaldo. É a campanha da FATV e aí a gente vai falar de muita coisa no programa de hoje, certo? Para abrir esta peleja alternativa que é a FATV, vamos começar com o campeonato de divisão de acesso que começou na última quarta-feira. Divisão de acesso importante, com regulamento novo, com um maravilhoso retorno ao profissionalismo, que eu fico muito feliz. Para mim, o melhor retorno do ano já é desse campeonato. E é um campeonato bem legal. Sofreu um pouquinho nos últimos anos e agora com esse novo regulamento, pelo menos a justiça volta a ser feita, que é a segundona da Bahia. Começou esta semana, na última quarta-feira, a segunda divisão do Campeonato Baiano, a Série B do Campeonato Baiano, que terá 8 equipes, certo? 10 equipes, inclusive 10 times tradicionais, cara. Tem time que já foi campeão estadual, 3 campeões estaduais de primeira divisão, tem time que é tricampeão da segundona baiana, tem camisa pesada, tem camisa muito tradicional nessa segunda divisão do Campeonato Baiano. Então são os 10 times aí que jogam em turno único na primeira fase, todo mundo contra todo mundo, apenas em turno, né? E aí os 4 melhores classificam para a semifinal em jogos de ida e volta, certo? O primeiro enfrentando o quarto colocado, o segundo enfrentando o terceiro, e as 2 equipes que chegarem à final decidem o título e conquistam o acesso, e isso é uma ótima notícia. Até que, enfim, a Federação Baiana acordou e parou de dar o acesso só para o campeão. Comentamos a semana passada sobre o Campeonato Pernambucano que vai acontecer essa patifaria de só o campeão subir. Acontecia na Bahia e graças ao Senhor do Bonfim, já que é Campeonato Baiano, né, graças a ladeira do Pelô, sei lá, a segundona da Bahia agora terá o campeão e o vice
conquistando o acesso, que são os clubes que substituem os dois rebaixados, né? Que foram os rebaixados do Baiano esse ano? Foi o Colo-Colo e mais um, cadê? O Colo-Colo e o Jacobina. Jacobina e Colo-Colo foram os dois rebaixados da primeira divisão do Campeonato Baiano 2025, e aí esses 10 clubes vão brigar aí para ocupar a vaga dos dois. Quem são os 10 clubes que estão na disputa do Campeonato Baiano? Vocês estão vendo aí na tela agora. Bahia de Feira, camisa pesadíssima, tradicional, né? Já foi campeão da primeira divisão do Campeonato Baiano. O Fluminense de Feira também dispensa comentários. O Galícia dispensa comentários também, camisa pesadíssima, né? Um dos maiores campeões da história do futebol baiano. Temos o Grapiúna, temos o Itabuna, tradicional equipe do interior. Temos o Leônico, também tradicionalíssimo Leônico, já também campeão de primeira divisão. Nos últimos anos, sacos de pancada, né? Mas a história não se apaga. Temos o novato, 2 novatos inclusive, né? O SSA-FC, o Salvador Futebol Clube, SSA-FC. Temos o Teixeira de Freitas, que retorna ao profissionalismo aí. Era o antigo Portela de Teixeira de Freitas, que mudou de nome, agora tirou o Portela, deixou de ser uma equipe carnavalesca e tem só o nome da cidade agora. E é o Teixeira de Freitas retornando aí com uma nova roupa, novo escudo, novo nome, nova roupagem, o antigo Portela. E aí, a melhor notícia do ano, o retorno do Ipiranga ao profissionalismo, cara, que legal, muito legal. 9 anos depois, um dos times mais tradicionais do futebol, não só da Bahia, do futebol nordestino, retornando ao profissionalismo. O glorioso Ipiranga, que está inclusive com uma camisa linda. Faço questão de pôr a foto da camisa do Ipiranga aí, que eles lançaram essa semana. Eu retuitei no Twitter da FIA TV. Camisa lindíssima, um dos times mais legais do Nordeste. O Ipiranga, 9 anos após, 9 anos de ausência, né? Com 9 anos de ausência, retornando ao profissionalismo. E o 10º clube, o Primeiro Passo lá de Vitória da Conquista, o Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da Conquista, fecham aí os 10 participantes do Campeonato Baiano. Então, repassando: Bahia de Feira, Fluminense de Feira, Galícia, Grapiúna, Itabuna, Leônico, SSA-FC, Teixeira de Freitas, Ipiranga e o Vitória da Conquista. São aí os 10 participantes do Campeonato Baiano, que promete ser um campeonato muito equilibrado, tá? O ano passado já mostrou esse equilíbrio, né? Os times de melhor campanha não conquistaram o acesso, foram eliminados da semifinal. O campeonato, apesar da primeira rodada ter tido uma goleada aí, meio espetacular, a segunda rodada já mostrou o equilíbrio. Vamos ver então os resultados de como está o Campeonato Baiano até o momento. Como eu disse, o campeonato começou na quarta-feira. Antes da gente falar de time por time, tem alguns momentos agora pra gente falar, né? A primeira rodada a gente teve um jogo de abertura, o campeonato começou bem, mostrando que vai ser equilibrado. Começou com 0-0, né? Lá em Vitória da Conquista, o Primeiro Passo de Vitória da Conquista empatou em 0-0 com o Ipiranga, ok? Então o Ipiranga retornando ao profissionalismo aí com um 0-0, né? Depois de 9 anos, retornando, jogando fora de casa e empatando em 0-0. No estádio Valdomiro Borges, que se eu não me engano é em Poções, espero estar certo, acho que é Poções. Grapiúna 0, Leônico 3. Olha o Leônico aí, hein? Será que esse ano o Leônico vai? Será que esse ano o Leônico deixará de ser um saco de pancadas? Com altas histórias aí de saco de pancada. 3-0 na estreia o Leônico. No terceiro jogo da rodada, o SSA-FC perdeu para o Galícia por 1-0. Em Itabuna, o Itabuna venceu o Fluminense de Feira 1-0. E aí, em Feira de Santana, na Arena Cajueiro, tivemos o arregaço da rodada, aquele cartão de visitas, né? Pro bem e pro mal. Bahia de Feira 7. Eu disse 7. Bahia de Feira 7. Teixeira de Freitas 0. Retornando bem ao profissionalismo, o glorioso Teixeira de Freitas tomando de 7-0 do Bahia de Feira, né? Eu acho que isso diz muita coisa.
diz que, na minha opinião, que o Teixeira de Freitas já não vai brigar por nada no campeonato, né? Só se sei lá, por uma desorganização, faltou jogador na primeira rodada, não sei, os reforços não chegaram, não tenho todas essas informações, né? Mas para mim mostra que o time é mais fraco mesmo e mostra que o Bahia de Feira veio para brigar pelo acesso, tem camisa, tem tradição, tem jogadores conhecidos do grande público, vou falar aí daqui a pouco. Então, né, o Bahia de Feira, quem sabe aí, seja um dos postulantes a esse acesso, talvez esse resultado da primeira rodada mostre isso, né? Na segunda rodada, se vocês estão vendo aí na tela, aí mostra o equilíbrio que é o campeonato. 3-0 até agora. Para quem não sabe, estamos gravando o programa de domingo, né? Nesse novo formato da FA TV, a gente sempre grava o programa de domingo à tarde. Então, alguns resultados a gente ainda não tem, né? Por questões óbvias, não tem como gravar outro horário. Então, a gente tem os resultados de sábado, e no sábado, por coincidência, 3-0. 3-0 na rodada, cara. Galícia 0, Bahia de Feira 0, Teixeira de Freitas 0, Grapiúna 0 e o Ipiranga 0, SSAFC 0. A rodada termina com 2 jogos hoje, domingo dia 4, no momento que estamos gravando aqui, Fluminense de Feira e Vitória da Conquista, Leônico e Itabuna. Depois nas redes sociais da FA TV, os gols estarão disponíveis aí para quem quiser acompanhar os gols, os resultados e tudo mais, né? Mas do 3-0 mostra o equilíbrio do campeonato, né? E mostra também que o tal do Grapiúna aqui, já vamos se antecipar, também não vem para brigar por acesso, não. Porque se o Teixeira de Freitas na primeira rodada tomou de 7, o Grapiúna perdeu de 3 do Leônico, e na segunda rodada o Grapiúna não conseguiu fazer gol no Teixeira de Freitas, e nem o Teixeira de Freitas conseguiu fazer gol no Grapiúna, a gente já sabe que os dois são os dois lanternas do campeonato, bem provável que os dois serão saco de pancada, né? O feeling já me diz isso, né? Grapiúna, que o ano passado, inclusive, brigou, foi para a semifinal. O Grapiúna foi o time que bateu na trave o ano passado. Mas acho que esse ano o time, pelo jeito, não encaixou lá pelos lados do Grapiúna e junto com o Teixeira de Freitas vão ser os dois sacos de pancada do campeonato. Destaca também o Ipiranga, né? Nesse retorno, 2-0 até agora. Retornou e ainda não fez gol o Ipiranga, né? É até engraçado ver a tabela de classificação, o Ipiranga com 2 jogos, 2 empates, nenhum gol marcado e nenhum gol sofrido. 0 gol de saldo. 2-0 até agora, o Ipiranga. Ficaremos de olho, dependendo dos resultados aí, dos 2 jogos de hoje aí. Imagina se os 5 jogos são 0-0, né? A piada é pronta e a piada está feita. Bom, temos jogadores agora, vai aí na segunda da Bahia, e eu vou destacar 4 jogadores de 3 times diferentes, ok? O Alex Kazumba, lembra dele? Lateral esquerdo, meia esquerda, revelado pelo São Paulo, fez carreira no futebol do Nordeste, bom cobrador de faltas, não sei se o pessoal vai lembrar dele. O Kazumba é reforço do Bahia de Feira, já jogava a Série D no Bahia de Feira. O Bahia de Feira, né, é um caso exceção, vamos dizer assim, né? Porque teve aquele problema do jogador que morreu no treino, né? O centroavante deles, quando o time estava brigando para conquistar o acesso para a Série C, tinha boas chances de subir de divisão na Série D, e aí aconteceu aquela tragédia, o time obviamente sentiu o baque, perdeu o acesso, e depois, desde do falecimento do seu jogador, o Bahia de Feira não conseguiu se recuperar mais e acabou sendo rebaixado no Campeonato Baiano. Também, além de perder o acesso da série D, né? E aí está nesse processo de recuperação, de reconstrução, de recuperação de um baita baque, né? Que é perder um de seus atletas. Seu atleta, imagina, ter um infarto fulminante, né? Um negócio triste, que na época a gente lamentou muito e lamenta até hoje que aconteceu. E o Bahia de Feira acabou perdendo
muito por causa disso, a grande chance da sua história, né, de subir de divisão e de se firmar no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. E aí, tá aí agora o Kazumba fazia parte desse time que perdeu o acesso, saiu, foi jogar no Jacobinense, Juazeirense, jogou em alguns outros times ali da Bahia, e agora o Kazumba retorna ao Bahia de Feira. Vou até conferir, para passar a informação certinha, qual time que era o Kazumba. Pera aí, o Alex Kazumba, ele estava no Jacuipense, né, retornando aí, que é até considerado ídolo lá no Bahia de Feira, porque ficou um bom tempo vestindo a camisa do Bahia de Feira. Outro jogador agora vai, não sei se vocês vão lembrar dele, centroavante, ex-Vitória, fez muitos gols pelo Vitória da Bahia, o Diney, não sei se vocês lembram dele, né, cabelo descolorido, sabe, meio estilo Belo, está com 41 anos, ainda joga profissionalmente, e será o centroavante do SSA FC, o Diney, ex-Vitória da Bahia, conhecido, fez muito gol no Vitória, cara. No Vitória ele era bom jogador, né? Fez muitos gols pela camisa do Leão lá de Salvador e agora está aí jogando a segunda do Baiano. Para fechar o nosso momento agora vai do Campeonato Baiano, a melhor dupla de ataque do campeonato, né? A dupla de ataque agora vai, literalmente, que é a dupla do Fluminense de Feira. Chiesa e Rogério Neymar do Nordeste, hein? Que dupla de ataque. Primeiro que o Chiesa tem 87 anos, né? Ex-Náutico, ex-Fluminense, acho que jogou no Bahia o Chiesa. Bom jogador, não estou duvidando da qualidade técnica do Chiesa, não. Sempre marcou seus golzinhos. Mas eu acho que a idade já bateu, né? Vou até conferir aqui quantos anos tem o Chiesa. Quantos anos tem o Chiesa? Vamos ver, o nosso Google vai responder aqui. O Chiesa tem... Chiesa que estava no River, né? No River do Piauí. O Chiesa é de 1986. Se está com eita que é novo. 38 anos o Chiesa. Jogou o Campeonato Piauiense pelo River. E agora é o reforço do Fluminense de Feira, que vai fazer dupla com o Rogério, o Neymar do Nordeste. Lembra dele? O Rogério jogou no Santos, jogou no Sport Recife muito tempo, né? Fez carreira no Nordeste. Vamos ver quantos anos tem o Rogério Neymar do Nordeste. E aí ele ganhou esse apelido de Neymar do Nordeste e aí acho que o apelido pesou, né? Você tem que carregar uma pecha dessa, um peso de carregar um nome desse, está com 34, bem mais novo, ele tem, né, 34 anos o Neymar do Nordeste, então é uma dupla de ataque aí muito agora vai, né, o Fluminense de Feira, Chiesa e Rogério Neymar do Nordeste. Rogério que também estava no futebol do Piauí, mas estava no Atlético Piauiense, né, então o Fluminense de Feira indo aí no Campeonato do Piauí para buscar seus dois atacantes, sua dupla de ataque badaladíssima, eu diria, né? Se fosse uma dupla de ataque ali em 2006, 2007, com certeza varia muitos gols. Não sei se em 2025 vai funcionar. Ficaremos de olho aí no Fluminense de Feira com o Rogério e com o Chiesa. Rogério que jogou no São Paulo também, eu acho que jogou o Rogério, o Neymar do Nordeste. Lembro dele na Ferroviária, lembro em vários times. E o Chiesa, então, o Chiesa jogou no São Paulo também, não jogou no São Paulo? Nossa, aí a gente vai lembrando, né? Acho que o Chiesa chegou a jogar no São Paulo também. Carreira longa o Chiesa, né? 38 anos já também, enfim. Então, jogadores experientes aí, agora vai, lá do Campeonato Baiano da segunda divisão. Óbvio que a gente vai pôr para finalizar aqui esse assunto os gols da maior goleada da semana. Bahia de Feira 7, Teixeira de Freitas 0. Agora na tela a gente agradece a TVE Bahia, que deu as imagens para a gente. É difícil as TVs estão cada vez mais egoístas, né? No começo da FA TV, lá, 18 anos atrás, era tão mais fácil
conseguir as informações, conseguir os direitos, o pessoal era mais agradável, né? Era só mandar um e-mail rapidinho, o pessoal já mandava, já colaborava para a gente passar os gols. Hoje em dia é o famoso pé naquele lugar que eu não vou falar, porque esse é o problema da família brasileira, certo? Mas você deve imaginar o pé naquele orifício que fica no meio das pernas, né? Então, que não é um orifício, no caso. Mas, enfim, vamos ver os gols, 7 gols aí, é gol para dedão agora, para a gente ver aqui na FATV. Bahia de Feira 7, Teixeira de Freitas 0 na tela. Eita, Josué Reis, começa a Série B do Baianão aqui na tela da TV. Olha a velocidade, Lucas Santos, boa abertura, Patrick olhou para ver com quem poderia cruzar essa bola, na segunda trave, dominou a batida, gol de Arthur, para o Tremendão, para o Bahia de Feira, por todos os detalhes no show de imagens da TV. Arthur faz Bahia de Feira 1, Teixeira de Freitas 0. Olha que resultado, o Leone começando aceleradíssimo a Série B, vencendo por 3-0. Olha só a confusão entre a zaga e o goleiro, pode ser o segundo, gol! De Patrick para o Bahia de Feira. É do Tremendão o segundo gol, num vacilo da defesa, que não se entendeu com o goleiro Guilherme. Uma confusão que custou aí o segundo gol para o Bahia de Feira. 2 para o Tremendão, 0 para o Teixeira de Freitas. Olha a chegada do Lucas Santos. Bola lá na ponta, vai pintar cruzamento, Patrick de cabeça para fora. Bahia de Feira construiu uma vantagem interessante nesse primeiro tempo e vai trabalhando de novo. Quem sabe o terceiro. Chegada de Marquinho, cruzamento rasteiro, fez o corta-luz. Olha o Cazumba, ele é bom no chute. Gol! Do capitão! É de Cazumba! Para o Bahia de Feira, para o Tremendão! Cazumba, ele sabe o caminho do gol e com categoria amplia a vantagem. 3 para o Bahia de Feira, 0 para o Teixeira de Freitas. Lucas Santos, bom passe, Ronan com liberdade, pode definir, olha o desvio, gol! De Arthur, de novo, para o Bahia de Feira. É o 4º gol do Tremendão na partida. 4 para o Tremendão, 0 para o Teixeira de Freitas. Olha o lançamento em condições, Patrick trouxe o jogo para o meio, na continuidade do lance, a batida do Arthur. Importante defesa do Guilherme. Vem o Bahia de Feira nessa cobrança de escanteio, bola fechada, desvio de cabeça, gol de Patrick, de novo, para o Bahia de Feira. E amplia a vantagem do Bahia de Feira, 5 para o Tremendão, 0 para o Teixeira de Freitas. Escanteio para a equipe do Bahia de Feira. Já cobrado. Chegando o Cazumba, mandou uma bomba por cima do gol. Olha só o erro na defesa. Melhor para o Bahia de Feira. Pode ser a oportunidade. Dodô limpou a jogada. Pode tirar do goleiro. O 6º gol. Gol! E que golaço! Do Dodô para o Bahia de Feira. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para o Bahia de Feira. 0 para o Teixeira de Freitas. Olha Patrick chegando em condições para fazer o 7º. Gol! Mais
mais um dele, de Patrick, para o Bahia de Feira. É o 7º gol, acredite. 7º gol, 3º dele, Patrick. 0 para o Teixeira de Freitas. Bom, maravilha. Vimos aí então os gols de uma goleada que eu diria histórica, né? Bahia de Feira 7, Teixeira de Freitas 0. Partida de abertura não, né? Partida da primeira rodada do Campeonato Baiano Série B, que ficaremos de olho, certo? Ficaremos de olho também, vamos falar a partir de agora, pegando o aviãozinho da Bahia, do Região Nordeste, para o Espírito Santo. Vamos falar da Copa Espírito Santo, que começou na semana passada, já está indo para a sua terceira rodada, ontem no sábado, dia 3 de abril, 3 de maio, tô maluco. Ontem, no sábado 3 de maio, tivemos aí o início da terceira rodada da Copa Espírito Santo. Copa Espírito Santo que em 2025 tem 11 participantes. Os 11 participantes disputam a primeira fase em turno único, no sistema de pontos corridos, todo mundo contra todo mundo, em jogos apenas de ida, né? Aí avançam para a segunda fase os 8 melhores primeiros colocados, certo? Aí a partir daí, quartas de final, semifinal e final, ok? Em jogos de ida e volta na Copa Espírito Santo. Vale lembrar que o campeão da Copa Espírito Santo tem vaga garantida na Série D de 2026 e o vice-campeão ainda está no imbróglio, né? Porque não sabe se vai ter Copa Verde, a CBF já anunciou que não vai ter Copa Verde e aí o regulamento ainda diz que o vice-campeão garante vaga na Copa Verde, mas não sabe, a CBF já anunciou que não vai ter Copa Verde. Para qual campeonato vai o vice-campeão da Copa Espírito Santo ainda é uma grande incógnita. Ficaremos de olho quando a CBF anunciar, né? A CBF ultimamente só tem notícia ruim vindo da CBF. Toda a próxima notícia da CBF é pior do que a anterior, né? Infelizmente. E a CBF só está dando bola fora ultimamente. E anunciou que não vai ter mais Copa Verde e tal, que talvez crie uma Copa Norte. E aí nem sei se o Espírito Santo entraria na Copa Norte. Já anunciou um novo campeonato regional aí para tentar ir ali para a região do Norte e do Centro-Oeste. E não sei como fica aí o vice-campeão do Espírito Santo, o que eles vão fazer na Copa Espírito Santo. O regulamento ainda diz, eu estou lendo aqui o regulamento, ainda diz que o vice-campeão vai para a Copa Verde, mas tudo indica que a Copa Verde não vai existir mais, certo? Vamos passar os participantes, e já passando mais ou menos a classificação aí como está, e aí a gente já viu os 11 participantes. Vou pôr na tela a classificação atual, e aí já vai falando dos 11 participantes, tá? Temos o Porto Vitória, temos o Vitória, temos o Rio Branco de Venta Nova, o Rio Branco Capa Preta, a Desportiva Ferroviária, o Serra, o Real Noroeste, o Sport Capixaba, o Capixaba Esporte Clube, o Linhares FC e o Vila Velhense, aqueles times de sempre do Espírito Santo que a gente tradicionalmente já conhece, certo? Então, pela classificação vocês já viram aí, Porto Vitória, Rio Branco de Venda Nova, e Rio Branco de Venda Nova tem 6 pontos, né? Porto Vitória e Vitória estão na frente porque estão 100% de aproveitamento. O Rio Branco de Venda Nova tem um jogo a mais, 2 vitórias e 1 derrota, certo? Rio Branco, Capa Preta, Desportiva Ferroviária e Serra, respectivamente, 4º, 5º e 6º colocados estão com 4 pontos. O Real Noroeste é o 7º com 3 pontos. O Sport Capixaba tem 3 pontos também na 8ª colocação. Esses seriam os 8 classificados se o campeonato terminasse agora. Capixaba Esporte Clube, 9º colocado. Linhares e Vila Velhense não ganharam de ninguém até agora. Estão com 0. Ok? O Vila Velhense, inclusive, já perdeu seus 3 jogos. Ok? Média de 3 gols sofridos por jogo, hein? Olho nesse Vila Velhense horroroso aí, hein? 9 gols sofridos em 3 jogos. Tomou 3-0 até agora o Vila Velhense, é isso ou não? Não, o Vila Velhense tomou uma goleada aí no meio do caminho, né? 3-0 na primeira, tomou um 4, é isso? Bom, vamos passar os resultados. Tomou de 6 na primeira rodada, é isso? Enfim, não sei, vou ver aqui já te falo, tomou de 2 na primeira rodada. Enfim, vamos ver os resultados, mas o fato é, o Vila Velhense em 3 jogos tomou 9 gols. Tá, vamos fazer a conta aqui agora, enquanto eu passo o resultado. Na primeira rodada, vamos lá.
Vocês estão vendo aí na tela. Capixaba Esporte Clube 0, Serra 1, jogo inaugural. O Rio Branco de Venda Nova fez 2-1 na Desportiva Ferroviária. O Vila Velense tomou de 2-0 do Vitória. O Rio Branco Capa Preta venceu o Rio Branco de Venda Nova por 4-1. E o Sport Capixaba tomou de 6-0 do Porto Vitória. Bela estreia do Sport Capixaba, hein? Diga-se de passagem. Na segunda rodada, Desportiva 2, Linhares 1, Vitória 2, Real Noroeste 1, Rio Branco de Venda Nova 3, Sport Capixaba 0, Serra 3, Rio Branco Capa Preta 3 e Porto Vitória 5, Vila Velense 0. Está explicado por que o Vila Velense está com menos 9, tomou de 5 na segunda rodada do Porto Vitória. Aliás, o Porto Vitória, hein? 6 na primeira rodada e 5 na segunda. Tá voando o Porto Vitória, hein, cara? Que beleza, cara. 11 gols em 2 jogos. E na terceira rodada até agora, tivemos Serra 0, Rio Branco de Venta Nova 1. O Capixaba Esporte Clube empatou em 1-1 com a Desportiva Ferroviária. E o Vila Velense, somando seus 9 gols aí, perdeu em casa para o Esporte Clube Capixaba por 2-0. Na quarta-feira, os times que disputam aí a Série D, que estão na disputa da Série D, esquecem um pouquinho a Série D para jogar a Copa Capixaba. No estádio Cornilon, às 3 horas da tarde, Vagabundos da Bola, hein? Linhares e Vitória. No José Olímpio da Rocha, lá em Águia Branca, Real Noroeste e Porto Vitória se enfrentam também quarta-feira, às 7 horas da noite. É isso? Estou chegando bem? Exatamente, quarta-feira, às 7 horas da noite. Então, mais 2 jogos aí para fechar essa terceira rodada da Copa Espírito Santo. Linhares e Vitória, Real Noroeste e Porto Vitória, os 2 jogos na quarta-feira, ok? O Rio Branco Capa Preta folgou nessa rodada, né? Como tem número ímpar de participantes, obviamente cada time folga uma rodada, ok? Passa também já a quarta rodada, para a gente não ter dúvida nenhuma, que é a rodada do final de semana que vem, certo? Final de semana do Dia das Mães. Capixaba Esporte Clube e Vitória, Sport Capixaba e Real Noroeste, Rio Branco de Venda Nova e Vila Velense, lá no Olímpio Perim. No Araripe temos o clássico do estado, né? Desportiva e Rio Branco Capa Preta, jogo que vai ser numa terça-feira, às 7 horas da noite. Horário horroroso, mas tudo bem. E no Kleber Andrade, quarta-feira também, 7 horas da noite. Quarta-feira da outra semana, né? Dia 14. Porto Vitória e Linhares se enfrentam pela quarta rodada da Copa Espírito Santo 2025, certo? Vamos ver os gols aí, os gols da terceira rodada, né? Vamos ver os gols de Serra 0, Rio Branco de Venda Nova 1, jogo que foi na sexta-feira, no estádio Robertão, que beleza. O Capixaba Esporte Clube 1, Desportiva 1, e os gols de Sport Capixaba 2, Vila Velense 0. Na tela, agora. Mas já voltou para recuperar. Bola lá pelo meio com o jogador que entrou agora, o João, vai fazer o cruzamento, tá dentro da área, pode sair uma boa jogada do Sport, cabeçada! E é gol! Wilson Santini! Gol do Sport Brasil Capixaba! Quando passamos aí de 1 minuto para o Vila Velense o empate, mas está perdendo. E lá vai a equipe do Sport. Bola na frente, o Chapéu vai fazer um golaço! Gol! Do Sport Brasil Capixaba! João Vitor, camisa 18. Do tempo de jogo em Vila Valério. Bola vem ali no primeiro pau. De novo para a área, bate, rebate, ficou viva. Na entrada, o chute direto pro gol. Pegou o goleiro, soltou no rebote. Gol da Desportiva. Nos pés do Mariano para poder mandar pro fundo do gol e fazer o primeiro. A Desportiva abre o marcador em Vila Valério. Chute que veio ali de fora da área.
O rebote do João Vitor. Sai na frente a Desportiva, faz o primeiro em cima do Tubarão. De novo para você. No detalhe o bate-rebate, olha só. Chute do Arlen. E aí o Mariano. Sozinho ali, sem marcação na frente do João Vitor para poder fazer o primeiro ativa. Sai na frente Mariano, camisa número 13. Aos 5 minutos desse segundo tempo para poder fazer o gol aí da Desportiva. Vai ter que correr atrás do prejuízo agora o Capixaba. O chute do Arlen, olha só. Bateu roupa lá. O João Vitor pegou no peito dele. E aí, o Mariano chegou para poder cumprimentar e mandar para o fundo do gol. Capixaba tenta colocar mais volume buscando ali o campo de ataque. Gohan. Pro Diguda. Pro passe pro Jobson. Chega no fundo o Jobson para poder empatar o jogo! Gol! Dele Jobson! É do Tubarão! É gol do artilheiro! Ele que acabou de entrar, Jobson, na primeira chance que teve na cara do Camilato, Jobson manda pro fundo do gol, para poder deixar tudo igual em Vila Valério. Jobson é artilheiro, ele sabe o que faz, é craque, bola na rede, o Tubarão empata o jogo, tá tudo igual. Jobson ganhou da marcação ali do Barbosa. Na saída do goleiro, Camilato saiu, ele deu um biquinho de cobertura de quem sabe, de quem entende de bola. Jobson, bola pro fundo do gol, para poder deixar tudo igual de novo para você no detalhe da Tubarão TV. Que bolão, a bola enfiada ali pelo Rodrigo Ramos e o Jobson entende. Sabe como trata a bola com muito carinho. Na saída do goleirão, mandou pro fundo do gol. Foi lá para poder comemorar, para poder fazer a festa com o torcedor do Tubarão. Jobson tá na rede, tudo igual. 1 para o Capixaba, 1 também para a Desportiva. Que categoria, hein? Na primeira chance que teve, bola pro fundo do gol. Tudo igual. Flanque. O Thiago Betim. Lucas Tavares, dividida, leva vantagem pelo alto o zagueiro do Serra. Mas na sequência o Jefferson Recife acaba perdendo. E vem o Rio Branco, Jandir Balotelli, a batida! Gol do Rio Branco! Jandir Balotelli, camisa 21, sai do banco para decidir, aparece o Jandir, numa saída errada, esperto Túlio, roubou o passe mais à frente, na movimentação certinha do Jandir, a batida rasteira, sem chances, dessa vez para o Malman. Aparece Jandir Balotelli para colocar o Rio Branco de Venda Nova na frente. Beleza, então vimos aí os gols da Copa Espírito Santo, a ficar de olho nesse imbróglio aí do que vai acontecer com o vice-campeão, né? Para onde vai o vice-campeão da Copa Espírito Santo, o que a CBF vai fazer com a Copa Verde. Estamos de olho aí, sair da notícia, obviamente estará nas redes sociais da FATV e vamos repercutir e comentar aqui no programa, tá certo? Continuando na região sudeste, vamos falar daqui do quintal de casa, vamos falar da nossa segundona, que a gente não pode deixar a nossa segundona de lado nunca, né? O nosso campeonato favorito aqui da casa. E vamos falar dos resultados da terceira rodada, comentar os jogos aí. Já estão começando a pintar os favoritos, hein? Já tem time se destacando aí que a gente tem que ficar de olho. No grupo 1, vamos lá, o grupo 1 com as equipes mais longe da capital, né? As equipes lá do interiorzão. O Tanabi continua liderando o grupo, né? Olho nesse time do Tanabi, hein? Venceu o Tupã fora de casa na última rodada, venceu bem. Está com 100% de aproveitamento, um gol sofrido apenas, folgou nessa rodada, não jogou, deu uma descansada, deu uma olhada nos adversários, mas já é um que está despontando aí
né, como favorito aí no grupo 1. Líder com 6 pontos, certo? A Santa Cruzense é a segunda colocada com 4 pontos. O Assisense tem 3, o Tupã tem 3, uma vitória em 2 jogos, né? E o Olímpia até agora não venceu, com 1 ponto apenas, um empate, justamente nessa rodada. Nessa rodada tivemos lá no Tonicão, em Assis, na sexta-feira, Assisense 2, Tupã 3, um belo jogo, inclusive. Acompanhei grande parte, foi um belo jogo. E no Teresa Breda, hoje domingo de manhã, o Olímpia empatou em casa com a Santa Cruzense, 1-1, resultados do grupo 1, certo? Grupo 2 tem o Batatais na liderança, também 2 vitórias em 2 jogos, mas é um time que ainda não inspira confiança. Fez 3 gols apenas, sofreu mais para ganhar seus jogos. O Tanabi não, o Tanabi já emplacou bons resultados aí, né? Venceu fora de casa, já emplacou goleada fora de casa, enfim. Então o Tanabi é um time que já mais para ficar de olho. O Batatais ainda não. O Batatais 3 gols apenas em 2 jogos, né? Acho que o grupo também é um pouquinho mais equilibrado. Ficaremos de olho também, nesse grupo ainda não se desenhou nenhum favorito, né? Então Batatais 2 vitórias em 2 jogos, 6 pontos. O Guarulhos também 2 vitórias em 2 jogos, ganhou hoje à tarde, acabou de terminar, faz aí 40 minutos que terminou do momento que a gente está gravando aqui. O Guarulhos venceu o São Carlos por 1-0, certo? 2-0, desculpa, 2-0 lá no Ninho do Corvo. Bela vitória do AD Guarulhos, também chegando a 6 pontos aí, empatado com o Batatais, vencendo o São Carlos. O Flamengo, 2 empates até agora, foi o gol nessa rodada. O Independente de Limeira não ganhou de ninguém, tem 1 empate e 1 derrota. 1 ponto, e com 1 ponto também o São Carlos, 1 empate e 1 derrota nessa rodada agora para o AD Guarulhos, ok? Então, Batatais, Guarulhos com 6 pontos, Flamengo com 2, Independente e São Carlos com 1. E aí, nos grupos dos nossos amigos aqui da região metropolitana, quem está despontando é o Mauaense, hein? Para a alegria do meu amigo Luiz Fôlego, Luiz Gustavo Fôlego, Mauaense. Será que agora vai? Né? Ficaremos de olho aí. Quero ir ver um joguinho no Pedro Benedetti, assim que eu tiver um tempo, retornar lá para Mauá, que Mauá em retornar em Mauá, na verdade? Então veremos um jogo lá no Pedro Benedetti, que eu gosto muito, um dos estados mais legais daqui da região metropolitana de São Paulo. O Mauaense fez 4-0 ontem, hein, cara? Ontem à tarde em cima do Mantiqueira. Belíssimo resultado e está liderando o grupo aí. Aliás, as duas equipes de Mauá liderando o grupo 3, ambas com 4 pontos, 1 vitória e 1 empate, ok? Mauaense e Mauá. O Mantiqueira tem 3 pontos, 1 vitória e 2 derrotas. O Ecos tem 2 empates, 2 pontos, empatado também com o União Mogi com 2 pontos, justamente os dois que empataram hoje de manhã no Nogueirão, certo? 1-1, União Mogi e Ecos. O Mantiqueira foi quem o Mantiqueira não, foi o Mauá FC que folgou nessa rodada do grupo 3. Né? Então eu destaco o Mauaense e Tanabi como duas equipes que estão se destacando aí, que estão despontando entre as favoritas. Né? Olho também no Mauá FC, um time que tem o trabalho sempre é bom, já bateu na trave algumas vezes, deve brigar por voos mais altos. E o grupo 2, tudo muito embolado ainda. Destaco aí os 2 times de Guarulhos, mas o São Carlos, e o São Carlos é um time que sempre que entra no campeonato dá trabalho. Ficaremos de olho da segundona, que esse ano é uma segundona reduzida. É até triste ver uma segundona com tão poucas equipes, né? Um campeonato que já teve mais de 60 times, hoje tem 15. É uma pena. A Federação Paulista não faz muito para incentivar novas equipes, né? Aquela regra estúpida de limite de estádio, de limite de público para o estádio, né? E taxa cada vez mais cara, taxa os times têm que pagar taxa para tudo para jogar, e isso infelizmente afasta equipes que poderiam estar jogando aí a segundona. Muitas equipes hoje preferem se filiar apenas na categoria de base do que jogar no profissional. Temos vários casos aí, o Ibrachina, né? Temos vários, o Esfera, enfim, I9, até o São Paulo de Avaré está retornando aí, da gloriosa e bucólica Avaré, só gente bonita nasce em Avaré, na verdade. Então, temos times que estão vindo aí preferindo jogar a categoria de base
mas que no profissional não vão porque tem limite, só pode jogar, tem que ter um estádio de 5 mil pessoas obrigatoriamente. Paga a taxa de tudo que paga juiz, paga viagem, paga teste de Covid, paga iluminação, segurança, paga tudo. Né? Aí tem que pagar taxa para a federação, tem que pagar. E para quem joga categoria de base não tem todas essas exigências, os times preferem jogar na categoria de base. É uma pena, né? Fica aí uma crítica à Federação Paulista que poderia fazer alguma coisa para incentivar. A primeira coisa é tirar o limite de público de estádio. Se o estádio cabe 100 pessoas e o time garante a segurança das 100 pessoas, a federação deveria liberar o estádio. Né? Desde que, óbvio, que o estádio tenha limites oficiais e tudo mais, né? Não vamos jogar também no campo de futebol Gulliver, né? Não dá. Mas, se a arquibancada cabe 100 pessoas e as 100 pessoas estão lá com segurança, com conforto, né? E podendo assistir o jogo com conforto, com segurança principalmente, né? A federação deveria liberar, mas não. Um time da segundona, que a média de público é 300 pessoas, obrigatoriamente. Segundona, que vale lembrar, é a 5ª divisão do estado. O time da 5ª divisão do estado de São Paulo tem que ter um estádio para 5 mil pessoas e nunca, nem em final de campeonato, eles colocam 5 mil pessoas. Né? É de se lamentar. Bom, do futebol paulista, não vamos pôr os gols da segundona paulista porque a gente não tem autorização. Um abraço aí, mais uma vez, para os nossos simpáticos amigos da federação. Mas vamos falar de Série C. Série C a gente também não tem autorização para passar os gols. Mas tem muito assunto bom para falar de Série C. Cara, são as dificuldades de se fazer a FATV em tempos modernos. Né? A gente tem que entender isso. O programa da semana passada a gente tocou o hino da União Barbarense, o YouTube bloqueou o hino. Não pode pôr hino de futebol mais, porque ele tem direito autoral do compositor que morreu há 150 anos atrás. Nem sei quem é o direito autoral. Aí a gente não pôde pôr o hino da União Barbarense campeã da 4ª divisão no YouTube. Né? Aí a gente anuncia gol da rodada ou não tem vídeo do gol, cara. Não consegue a liberação do gol. São as dificuldades, né? Há 18 anos atrás, foi o que eu falei aqui no primeiro bloco. Um e-mail que eu mandava, eu conseguia a liberação até da Rede Globo para passar gol. Hoje em dia, não é essa liberação. Hoje em dia é no Cascalho, no Tutu, no Money, ou se você é um influencer idiota aí que fala mal do futebol alternativo, mas ou você vai fazer piada do time que está jogando, você pode passar o gol, né? Mas aí você tem 1 milhão de acessos e você pode passar o gol, mesmo que você esteja tirando o sarro do time. Né? Deixa pra lá, não vou chorar as lamúrias aqui, né? Chamar as lamúrias aqui no programa, né? Bom, vocês ouviram a voz do diretor aí, não sei o que o diretor está falando, mas vocês ouviram a voz do diretor, o diretor oculto da FATV, certo? Né? Aliás, eu queria mandar um abraço, eu recebi um recado bem carinhoso de um ex-diretor da FATV, que ficou muito feliz de ver a FATV de volta, ele, o nosso diretor da Pestalozzi, Pedro Rafael, o imitador, me mandou uma mensagem muito carinhosa, né, que ficou feliz de ver a FATV de volta. Acho que estarei com o Pedro semana que vem, inclusive, no lançamento do sorteio das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, dia 17. Né? Não é semana que vem, é na outra, né? Dia 17 é na outra. Né? Mas o Pedro, como um grande sambista que é grande, apaixonado pelo Camisa Verde e Branco, comemorando o 5º lugar do Camisa Verde e Branco. Né? E provavelmente estarei com ele acompanhando o sorteio das escolas de samba lá no AMB. E ele mandou uma mensagem muito legal, já que o diretor se manifestou aí, o nosso diretor oculto, mandaram uma mensagem para ele que todo o programa cometia erros, mas que está no meu coração, porque é um grande amigo. Um abraço para o Pedro. Certo? Passado o momento Maguila, vamos falar de Série C? Série C, cara, que está, eu diria, surpreendente, cara. Está muito bom de acompanhar a Série C, cara. Primeiro que o Ituano líder, eu não esperava. É uma surpresaça, óbvio. É um time tradicional que conhece a Série C, é bicampeão da Série C, tem camisa, tem tradição, mas fez uma Série A2 muito michuruca, fez uma Série A2 muito meia-boca aqui em São Paulo e está sobrando na Série C. 4 jogos, 3 vitórias, 10 pontos, 3 vitórias e um empate. Conquistou uma vitória espetacular ontem em Natal,
contra o ABC, num jogaço. É uma pena que a gente não pode pôr os gols e os melhores momentos aqui, porque foi um jogaço. O Neto Berola marcou um gol, um golaço. Teve gente falando no Twitter falando que em gol de placa, driblando o time inteiro do ABC no último minuto. Enfim, isso para mim mostra duas coisas: que realmente conhecer o campeonato ajuda, né? O Ituano é um time que conhece o campeonato. E mostra como a nossa Série A2 aqui em São Paulo, não querendo puxar sardinha pro futebol paulista. O pessoal das outras regiões ficam putas comigo, porque acham que eu sou bairrista aqui, que eu tô puxando sardinha pro futebol de São Paulo, mas é um fato, cara. A Série A2 do Campeonato Paulista é mais forte do que muito campeonato estadual por aí. Que o Potiguar, que o ABC disputa, eu tenho certeza absoluta, com todo respeito ao povo potiguar, mas o futebol potiguar é uma vergonha hoje. É o pior futebol da região Nordeste. Eu tenho certeza, eu corto meu braço fora se a segunda divisão do Campeonato Paulista aqui não é melhor do que o Campeonato Potiguar. Qualquer time da segunda Paulista, da Série A2 do Paulista aqui, seria campeão potiguar com sobras. Com todo respeito ao ABC e América, que todo respeito que esses times merecem no mundo. Gosto muito dos dois, mas é a realidade hoje. São times muito fracos. O ABC abrindo falência, decretando, e o América com uma SAF aí que está começando a se arrumar agora, né? Isso posto, ainda acho o Ituano uma zebraça, a posição do Ituano na Série C nesse momento, liderando o campeonato invicto. O vice-líder é a Ponte Preta, que também, olha, é um time que fez uma série A1 ali mais para lá do que para cá, né? Mas é a maior folha salarial da Série C hoje. É um time que eu apostei, inclusive, que brigaria pelo acesso. Então eu não considero tão zebra assim. O investimento da Ponte para a Série C foi muito grande. A diretoria realmente trabalhou para tirar a Ponte da Série C. E o terceiro líder, vamos dizer assim, terceiro colocado hoje, são os 3 times com 10 pontos hoje, é o Maringá. E esse já faz um trabalho ótimo faz tempo, né? Digo e repito aqui, o Campeonato Paranaense hoje é talvez o segundo estadual mais difícil do Brasil hoje, depois do Paulista, é o Campeonato Paranaense. E tanto Maringá em terceiro lugar, quanto Londrina em quarto lugar mostram isso, mostram como o futebol paranaense está preparado hoje para competir nacionalmente contra todas as equipes do Brasil, certo? Então, vamos passar a classificação da Série C. Ituano líder com 10 pontos, Ponte Preta e Maringá também tem 10, a diferença está aí no saldo de gols, né? Londrina, o Brusque e a Tombense tem 7 pontos, o Caxias e o CSA completam o G8 com 6 pontos, ok? O Botafogo da Paraíba tem 5 pontos, o Retrô tem 5 pontos, o São Bernardo tem 4, o Ipiranga de Erechim tem 4 pontos, o Itabaiana, o Confiança e o ABC estão com 3 pontos. Anápolis e Floresta 2 pontos. Figueirense e Náutico com 1 ponto. E o Guarani perdeu as 3 até agora. Lembrando que essa é a classificação do momento que eu estou gravando. Ok? Vamos salientar isso. Pode ser que em algum momento, como o programa agora é gravado, o Sérgio está fazendo a classificação errada porque eu assisti o programa na segunda-feira. Na segunda-feira teve jogo no domingo que o Sérgio não falou. Acontece, amigos. Estou gravando o programa. O programa não é mais ao vivo, tá? Mande dinheiro para minha conta que a gente faz programa ao vivo aqui, não é verdade? À vontade. Resultados de sábado, vamos lá. No Willie Davis e Maringá, o Maringá fez 3-2 do Confiança, um jogo muito bom também, mas do Maringá bem superior, na minha opinião. O jogo que eu citei, o melhor jogo da rodada até aqui, talvez o melhor jogo do campeonato da Série C até o momento, nessa quarta rodada, Ituano 3, ABC de Natal 2, um jogaço de verdade ontem no Frasqueirão. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Anápolis por 2-0, o Tombense ganhou do Itabaiana 2-0, o Ipiranga de Erechim, nesse momento que eu estou gravando, vai empatando em 0-0 com o CSA. Vou até atualizar aqui para ver se saiu um gol, alguma coisa. O tempo real aqui, saiu o gol, olha aí. Ipiranga, nesse momento, às 17h51 do domingo à tarde que eu estou gravando, Ipiranga 1, CSA 0. Aí o cara vai ver na segunda-feira, não, foi 5-0, o CSA virou. Não, amigo, eu estou gravando o programa, tá? Tente entender. Nesse momento 1-0 Ipiranga, e nesse momento Floresta 1,
Retrô 0 lá no estádio Domingão. O estádio perfeito pro jogo de hoje, né? Domingão, tem que ser jogado no domingo mesmo. Primeiro gol, inclusive, do Floresta na Série C 2025, esse gol hoje contra o Retrô. Ainda hoje, no domingo, 7 horas da noite, no Aflitos, Náutico e Brusque. No Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Botafogo da Paraíba. Amanhã, no 1º de maio, horário horroroso. Imagina se segunda-feira à noite em São Bernardo do Campo, para ver São Bernardo do Campo em Londrina, encarando hora do rush. Enfim, nossa, só maluco mesmo para ir num jogo desse. Sair de São Paulo para ir para São Bernardo. E do amanhã, 7h30 da noite, em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, o Figueirense recebe o Caxias, um duelo aí de equipes tradicionais da região sul do país. Bom, rapaziada, então é isso, né? Série C é isso. Ficaremos de olho no Ituano. Tem jogos importantes hoje aí, o Guarani tentando se recuperar. Ficaremos de olho também na Ponte Preta. Porém, eu acho que a Ponte Preta é um time que vai realmente fazer boa campanha pelo tanto de investimento que teve. Certo, meus amigos? Bom, adoraria falar de Série D, mas infelizmente o tempo urge. Não vai dar tempo de falar de Série D hoje. Nosso diretor já está olhando feio pra gente aqui, né? Já quer jogar sapato, já está armado ali, querendo jogar, dar tiros em cima do apresentador. Mandem cartinhas aí pedindo mais tempo de FATV, mandem sinal de fumaça, mandem dinheiro na minha conta, Pix, a gente aceita tudo, certo? Segue as redes sociais da FATV aí, não vai dar tempo de falar de Série D com muita coisa legal pra gente falar, né? Mas infelizmente não vai dar tempo. Eu prometo, semana que vem abriremos o programa falando de Série D aqui na FATV, certo, meus amigos? Um abraço para todos, espero que vocês estejam gostando desse novo formato do programa. Mandem aí sugestões, mandem opiniões, ideias, o que você gostaria de ver aqui na FATV, nesse novo formato, e vamos ver o que vem por aí no futuro do futebol brasileiro. E Edinaldo, pede para sair, Edinaldo! Tchau, uma rodada de suco e até!